título desta meditação de hoje é Quem somos e o que temos em Cristo. Vamos ler o texto? Vamos ler juntos. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amém. Pai, mais uma vez, clamamos ao Senhor, para que o Teu Santo Espírito traga luz e entendimento. O Senhor nos dê fé para querer a Tua palavra. Nós clamamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, você já se viu em algum momento num lugar perdido, sem saber para onde ir, sem saber se localizar? Já se encontrou em alguma situação assim? Já se encontrou uma situação, por exemplo, de queda de energia na sua casa, totalmente escuro, numa noite, e você não sabe direito que direção você tomar, o que você fazer? Isso parece uma experiência comum para a maioria de nós, não é? E a minha questão ao meditar nesse texto da Palavra de Deus é o que nós somos e o que temos em Cristo, e nós não damos conta de viver usufruindo de tudo que o Senhor nos deu em Cristo Jesus. E há tantas coisas que nós veremos nesta manhã, que já nos foi dada pelo Senhor, e que nós precisamos ter isso muito claro em nossa mente, porque, como hoje mesmo Marquinhos colocou, sobre essa nossa liturgia, sobre o caminhar do primeiro texto, sobre os cânticos, nós vivemos num mundo de aflições, nós temos problemas externos e internos, mas nós temos o que o mundo não tem, que é a pessoa do Senhor Jesus. E tudo o que Ele é, tudo o que Ele nos tem dado mediante a sua graça. Vamos ao texto então. Diz assim: como aqueles que já foram salvos da condenação eterna, mas que ainda estão no processo de salvação da alma, isto é, a santificação, muitas vezes nos agoniamos, ansiando pela plenitude do fruto do Espírito Santo, buscando sem sucesso adquirir mansidão, domínio próprio, etc., por meio de atitudes adequadas à vida cristã saudável. Você já se pegou triste por um pecado cometido e pensando como fazer para mudar aquela situação? Sabe aquele pesar que vem no coração? Fala assim, de novo, isso aqui está me incomodando o coração. Mais uma vez, Senhor, o que eu preciso fazer? O que eu devo fazer para ter uma vida cristã saudável? E aí nós criamos muitas vezes alguns mecanismos. Eu acho que se eu orar mais, eu terei sucesso. Outros podem pensar, não, é o seguinte, eu preciso ir a mais reuniões da igreja. E assim nós criamos alguns artifícios, porque na verdade, embora não falemos muitas vezes, mas nós achamos que Cristo não é suficiente. E criamos mecanismos pessoais para tentar resolver, para nos encaixarmos no que a Bíblia fala, naquilo que nós temos a expectativa de uma vida cristã saudável. Mas, voltando ao texto, sendo uma nova criatura em Cristo, o que devo fazer para viver essa vida cristã cheia do fruto do Espírito Santo? Essa pergunta é um pouco estranha, você não acha? O que eu devo fazer para viver essa vida cristã cheia do fruto do Espírito Santo? Pense no que uma goiabeira pode fazer para produzir goiabas mais doces. Precisa essa goiabeira pensar positivamente ou frequentar a escola das goiabeiras para aprender a dar melhores frutos? Certo que não. Por si só, a goiabeira não possui nenhuma condição de melhorar sua produção.
Essa ilustração aqui é tão óbvia, não é? A gente vê ali o pé de goiaba, o pé de manga e fala assim, você tem que se esforçar, você tem que fazer alguma coisa para você dar uma manga mais docinha, uma goiaba sem bicho, uma goiaba bonita. E você pode falar isso para ela a vida inteira. Ela não tem recursos em si mesmo. Mas, por outro lado, a árvore precisa de água, sol e uma terra rica em nutrientes na dose certa. Da mesma forma que um bebê precisa de amor, comida, água e sono para crescer saudável. Sendo assim, do que necessita um cristão para dar fruto bom em sua vida? A resposta é óbvia. Se ele é um cristão, ele precisa de Cristo. Parece óbvia a resposta, mas há momentos em que buscamos viver a vida cristã sem entendermos o que Jesus Cristo se tornou da parte de Deus para nós. Então vamos caminhar juntos aqui neste estudo para entendermos e crermos no que a Bíblia nos ensina. Quantos aqui participam desta comunidade por menos de 2 anos, pelo menos? Levante a mão, por favor. Por menos de 2 anos, levante a mão. Nós temos aqui várias pessoas que frequentam a nossa comunidade 2 anos. Vamos ampliar um pouquinho, 5 anos. Agora você que levantou por 2, levante também aí, 5 anos. Nós não tivemos muita diferença. Vamos ver agora em termos de volume, 10 anos. Quantos estão aqui frequentando em torno de 10 anos? Ok, obrigado. Então, por essa avaliação, eu creio que a maior parte dos membros dessa igreja, dos presentes aqui, já conhecem como membros da igreja há mais de 10 anos. Frequentando as reuniões, estudando a palavra, participando dos grupos de oração. E como que você, já diante desse questionamento, como que você pensa, o que você pensa em relação a esse assunto? Da sua prática cristã, da nossa prática cristã, e do quanto você tem recorrido ao Senhor para que você seja sustentado no seu testemunho, na sua ansiedade, nos seus anseios, projetos, o quanto você tem buscado no Senhor o suprimento de toda a sua vida. O poder da cruz de Cristo tem alcance eterno. Estende-se da morte do velho homem ao despojamento da natureza terrena, que segue até a glorificação do corpo na volta de Cristo. Disse o pregador Watchman Nee: o poder da sua cruz é suficiente para produzir à morte e ao sepulcro tudo aquilo que emana da velha natureza. E isso está muito claro no texto de Romanos, capítulo 6, versículos 6 e 7, que diz, leamos juntos: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Veja que o poder da cruz de Cristo, ele começa na eternidade e, entre aspas, termina na eternidade. Não existe término da eternidade. É de antes da fundação do mundo, a eternidade passada, a eternidade futura. E de que maneira o poder da cruz tem alcance em nossas vidas? Em nossa lógica, quando nós dissemos ao Senhor: Senhor, tem misericórdia de mim, troca o meu coração. Na história, no tempo, você tem um marco na sua vida. Você diz assim: eu fui convertido, eu criei no Senhor Jesus Cristo. Porém, esse projeto de Deus, ele é muito anterior. E o Senhor vem trabalhando em sua vida até o ponto que você diz: eu creio. Mas o projeto de Deus começou lá atrás, quando o Cordeiro de Deus foi imolado.
até aquele momento que você creu no Senhor Jesus, que você nasceu de novo, o poder da cruz, ele se estende desde a morte do velho homem ao despojamento da natureza terrena, que é a santificação, e continuará até a glorificação, quando o nosso corpo será transformado num piscar de olhos. Ou isto acontecerá, o livramento por completo da presença do pecado, quando eu e você morrermos, ou quando na volta do Senhor Jesus Cristo nós estivermos ainda aqui. E prossegue a eternidade. O poder da cruz, ele não é limitado. E aí, quando nós lemos o texto de Romanos 6, do versículo 6 ao 7, o apóstolo Paulo diz que foi crucificado com Jesus Cristo, nosso velho homem, para que o corpo do pecado ele seja destruído, ele seja despojado, e em nossa vida cotidiana não sirvamos o pecado como escravos. Por quê? Porque quem morreu está justificado. E aqui nesse termo nós vemos a suficiência da obra de Cristo em nossas vidas. E isso não só precisa estar aqui no nosso intelecto, mas na prática do nosso dia, onde nós recorremos ao Senhor diante ainda da nossa limitação. É necessário o despojamento, as nossas imperfeições, os pecados que ainda estão nesta natureza humana que vêm em nossas vidas, que são aqueles pecados que tão de perto nos assediam, e muitas vezes nós vemos a nossa total incapacidade, quando nós recorremos ao Senhor, vemos a nossa total incapacidade de nos livrarmos dele, mas já temos a suficiência na pessoa de Cristo. E este processo é chamado de santificação. Escrevendo à igreja de Corinto, o apóstolo Paulo fala aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. E ele diz que vocês, a igreja de Corinto, sois dele. Como alguém pode tornar-se de Deus? Ele está dizendo aqui, vocês, igreja, vocês são de Deus. E a pergunta é, como alguém pode tornar-se de Deus? E a resposta é, por si só, ninguém pode. No entanto, Paulo não termina a frase sem nos dizer o meio pelo qual uma pessoa passa a ser de Deus. Ele afirma que é por meio de Cristo, em Cristo, que passamos a ser dele. A premissa é, nem os membros da igreja em Corinto, nem qualquer outra pessoa possui algo fora de Cristo que lhe dê condição de salvação e santificação. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1. Para que você veja na sua Bíblia, nós temos aqui no boletim, mas folheie a sua Bíblia e chegue a esse texto de 1 Coríntios. É um exercício para que nós abramos as nossas Bíblias e verifiquemos se é assim mesmo como está escrito. 1 Coríntios capítulo 1, o versículo 30 e 31. Leiamos juntos mais uma vez. Mas vós sois dele em Cristo Jesus. Até aí. Mas vós sois dele em Cristo Jesus. Como que você passou a ser dele? Como que você passou a ser de Cristo e não mais de si mesmo? Não mais do mundo? Escrevendo à igreja de Corinto, o apóstolo Paulo fala aos santificados em Cristo Jesus e chamados para ser santos. A expressão em Cristo Jesus significa a posição espiritual de uma nova criatura dentro e fora do tempo e do espaço, tanto no aqui e agora, quanto na futura eternidade. No tempo histórico, entenda isso, no tempo histórico, quando Cristo Jesus foi levantado da terra na cruz, Deus nos colocou sobrenaturalmente em Cristo, em unidade
e em comunhão com Ele, por causa da eleição soberana na eternidade e do chamado eficaz, antes mesmo do dia em que você creu no Evangelho de Cristo. E aí, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 9, diz: que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Agora vá para Mateus, capítulo 25, versículo 24, e em seguida Efésios 1, 4. Vamos primeiramente a Mateus 25, 34. Eu poderia deixar esses textos para que você lesse posteriormente em casa, mas eu penso que didaticamente é muito importante abrirmos, mesmo que levemos um pouquinho de tempo, a olhar esses textos. Mateus 25, 34 diz assim, quem tem a versão pode ler junto. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Até aí. O reino foi preparado antes da fundação do mundo. E no último dia, o Senhor Jesus dirá: vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse daquilo que já foi dado, já foi preparado e está preparado desde antes da fundação do mundo. Agora Efésios, capítulo 1, versículo 4. Depois de Gálatas, Efésios, capítulo 1, versículo 4. Leia isso, se você é uma nova criatura em Jesus Cristo. Leia isso como para você. E diz assim: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Esse texto é muito interessante, porque não dá para parar nesses versículos. Para entender, você tem que ler tudo. E parece que um versículo puxa o outro, mas eu vou parar por aqui. Isso deixa claro para nós que houve um momento no tempo histórico, mas há sobrenaturalmente em Cristo um mistério dessa eleição soberana de Deus na eternidade. Você pode se debater o quanto você quiser com esse tema da soberania de Deus e da eleição, mas a realidade é o que a palavra nos diz, e nós ficamos com ela. Mas vós sois dele em Cristo Jesus. E eu quero te perguntar, você tem certeza que é de Deus? Amém? É realidade em sua vida? E aqui está a primeira condição. Graças a Deus, eu sou de Deus, porque Ele me tomou para si. Ele me comprou para si. Deus, aqui eu quero trazer esse trechinho em algumas versões. Inclusive, essa NJB é a New Jerusalem Bible, porque essa versão não é muito comum nesse termo e ainda nessa sigla em inglês. Primeiro, na área, Deus nos tornou seus. Na NVT, foi por iniciativa de Deus. Na NJB, é por Ele que vocês existem em Cristo. E na NVI, é por causa dele que vocês estão em Cristo. Ele é a razão, amados, pelo qual nós temos um relacionamento com Cristo Jesus. Não foi por causa de sua sabedoria, não foi por causa da capacidade de memorizar versículos ou ser membro de uma igreja que você está em Cristo. A razão pelo qual viemos a Cristo é o próprio Deus. Essa é a sabedoria, o conhecimento de Deus que o mundo não tem. Vejamos o que o apóstolo escreveu versículos antes, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26 a 29, na versão NTLH.
Agora, meus irmãos, lembrem do que vocês eram quando Deus os chamou. Do ponto de vista humano, poucos de vocês eram sábios, ou poderosos, ou de famílias importantes. Para envergonhar os sábios, Deus escolheu aquilo que o mundo acha que é loucura. E para envergonhar os poderosos, Ele escolheu o que o mundo acha fraco. Para destruir o que o mundo pensa que é importante, Deus escolheu aquilo que o mundo despreza. Acha humilde e diz que não tem valor. Isso quer dizer que ninguém pode ficar orgulhoso, pois sabe que está sendo visto por Deus. E aqui é muito interessante o que o apóstolo Paulo, quando ele inicia a sua carta, então volte lá para 1 Coríntios, capítulo 1, logo nos primeiros versículos, olhe o que o apóstolo Paulo diz no versículo 1 a 3. Ele diz assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Ele está trazendo aqui a memória desta igreja que o status de ser chamado, de ser escolhido e separado em Cristo Jesus, não tem nada a ver com o que eles eram ou com o que eles fizeram em sua religião. Pense bem nisso. Vamos aqui pensar no contexto da igreja de Corinto, uma cidade muito povoada, com pessoas de várias regiões, com culturas diferentes, uma cidade idólatra, uma cidade com várias crenças e com costumes diferentes, e sempre baseado no humanismo, na sua capacidade de realizar. E ele de início já diz: irmãos, vocês são chamados, vocês são escolhidos, vocês são separados em Cristo Jesus. Mas isso não tem nada a ver com esforço, não tem nada a ver com capacidade individual. Deus quis que eles fossem escolhidos e chamados à salvação. Propósito de Deus. Isso acaba com toda e qualquer presunção, ostentação nossa, de algum mérito diante de Deus. Eles não tinham absolutamente nada, assim como nós também não temos absolutamente nada do que nos orgulharmos em relação à nossa salvação. Nós só temos a nos entristecermos por quem nós éramos. E ainda quando nós somos assediados no pecado, com essa natureza terrena que ainda está volátil, ainda está vulnerável, e nós temos o nosso socorro bem presente no Senhor Jesus. Em seguida, Paulo diz que Cristo Jesus se nos tornou da parte de Deus. A palavra aqui, Sofia, traduzido para nós como sabedoria. Ele foi feito da parte de Deus, sabedoria. Cristo Jesus é a nossa sabedoria, o que significa conhecimento e prática do que é necessário para a vida devota e justa diante de Deus e dos homens. A sabedoria que vem de Deus inclui não apenas o conhecimento, mas a condição de aplicar tal conhecimento às circunstâncias e situações da vida para a glória de Deus e para a nossa alegria. O texto do Salmo 111, versículo 10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revelam prudência todos os que a praticam. O seu louvor permanece para sempre. Agora, já que você está em 1 Coríntios, abra no capítulo 2, versículos 6 a 8. 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 6 a 8, diz assim: entretanto, Paulo dizendo, expomos sabedoria entre os experimentados,
não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Efésios 1, de 16 a 19. Não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Iluminado os vossos olhos, os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança de seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ora, queridos, o que nós precisamos de sabedoria para viver neste mundo? Foi revelado na pessoa de Jesus Cristo. Apesar de nós termos já tudo em Cristo, o apóstolo Paulo ora ao Senhor para que Ele nos conceda espírito de sabedoria, ou seja, nós precisamos daquilo que nos foi dado, usufruir. Que sabedoria é essa? Que sabedoria que os salvos em Cristo têm que o mundo não tem? O que é a sabedoria do mundo? É loucura. A sabedoria de Deus é loucura para os que se perdem, mas para os que são salvos é o poder de Deus. Você tem em Cristo sabedoria para viver prudentemente neste mundo. Se o ímpio, ele vive displicentemente, achando que a vida dele será sempre uma boa e de que, no final das contas, Deus vai perdoar-lhe e ele ganhará a vida eterna, ou se ele não está nem aí para o que virá depois, e ele vive com foco em sua própria alma, em seus próprios desejos, com a vida de Cristo não é assim. Os santos, os filhos de Deus, são exortados a buscarem no Senhor a sabedoria para viver nesse mundo. A Patrícia ontem estava mostrando um vídeo de uma irmã que algumas mulheres daqui já a ouviram em acampamento em Maringá. Se eu não me engano, é a Simone Quaresma, dizendo de algumas coisas que sorrateiramente têm entrado na cabeça dos nossos filhos e em nossa cabeça. Estou sem meu celular aqui agora. Um exemplo foi esse que eu já dei hoje. Nós displicentemente estamos deixando que a cultura do mundo, que não tem nada de sabedoria de Deus, entre em nossas vidas. De tal maneira que nós, como diz John Piper, nós não, quando chegarmos na eternidade, ele usa essa linguagem, você pode negar, mas o histórico do seu celular dirá quanto tempo você ficou nas mídias e não na palavra de Deus. E isso está sendo a prática dos nossos filhos. A leitura, a Bíblia, o apóstolo Paulo ensina a Timóteo que ele pratique a leitura bíblica em público. A leitura e o entendimento das Escrituras tem sido minimizado porque a nossa mente está acostumada com informações curtas. E se nós encontramos um texto para ler, onde nós precisamos exercitar a nossa mente na compreensão de um texto mais longo, nós já desistimos. Isto não é a sabedoria de Deus. A sabedoria que nós temos em Cristo nos leva a rejeitar, e isso não é fácil. É necessário que você tenha uma perseverança em buscar no Senhor. Eu ontem encontrei-me com uma candidata a vereadora e uma moça firme no Senhor, uma pessoa, o trato dela, a fala dela, correto. E eu falei assim, o grande desafio para quem quer alcançar votos da população de uma maneira geral
é fazer com que a população a escute e entenda o que ela pretende fazer, quais são as crenças dela, quais são os valores que ela tem. Mas as pessoas não querem parar para ouvir. E pior, se escutam, querem uma informação rápida e curta, ligeira e superficial. E se nós não buscarmos no Senhor, em Cristo Jesus, nós vamos viver também essa vida medíocre. Mas nós já temos em Cristo Jesus isso. Não temos onde buscar senão no Senhor. E aqui é a exortação: amados, dedique-se ao estudo, à leitura da palavra de Deus. Porque senão, em algum momento, você vai se ver perdido, sem saber o que fazer. Porque você não tem a palavra de Deus no teu coração. O Espírito Santo não tem o que te lembrar, porque você não tem a palavra de Deus no seu coração. Deus quis revelar a você e a mim, sem que tivéssemos nada de valor que lhe chamasse a atenção. Isso se chama graça. Voltando ao texto do boletim, o Senhor Jesus Cristo foi feito da parte de Deus para nós justiça, ou justo, que significa de conformidade com um padrão ou norma. É derivada de uma palavra que significa retidão. Refere-se a um estado que está em conformidade com o que Deus é em seu caráter santo. Ou seja, é a condição aceitável para Deus. Num sentido restrito, justiça é dar a cada um o que lhe é devido. E Cristo é a nossa justiça e somos aceitáveis a Deus por causa dele, pois ele recebeu a ira que nos era devida. Em Cristo não havia pecado, mas ele se fez pecado por nós. E o texto de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21 diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, ao mesmo tempo, amados, que Jesus Cristo recebeu em seu corpo os nossos pecados, ele satisfez a justiça de Deus, ele recebeu aquilo que era devido a nós, ao mesmo tempo que ele sofreu a dor da separação por causa do pecado, nós também morremos juntamente com ele. Assim diz a palavra. A Bíblia nos diz, num texto que você não precisa abrir agora, mas se quiser anotar, Isaías 53, 11 e 12, a Bíblia diz que ele verá o fruto penoso do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos com a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Por que não todos? Porque nem todos são salvos. Todos do nosso planeta de todos os tempos. Quem é salvo? Aqueles por quem Jesus Cristo, o justo, morreu. Aqueles que ele o atraiu para si. Ele é o justo e ele é justificador. Ao mesmo tempo que ele recebeu em seu corpo o nosso pecado, satisfazendo a justiça, ele também levou-nos a morrer e nos fez morrer. Porque a Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá. Gente, por qual a diferença que faz? Eu queria que você fosse bem sincero e pensasse sobre isso. Porque eu, essa semana com nossos irmãos lá em casa, compartilhei isso. Qual é a diferença para mim, antes de conhecer as Escrituras sobre a minha morte com Cristo, para agora?
Eu nasci no Rio de Janeiro, nasci num lar evangélico, no meio batista, com meus pais batistas, ouvindo o evangelho que está correto, mas faltando uma parte. Eu ouvi desde criança assim: você precisa aceitar a Jesus Cristo. Você precisa aceitar a Jesus Cristo. Ele morreu por você. Aquilo entrou na minha cabeça e aos 12 anos eu falei: eu aceito a Jesus Cristo. O que quer dizer isso? Eu aceito a Jesus Cristo. Bom, é minha condição e minha resolução aceitá-lo ou não. Então isso já me coloca num patamar de importância e de condição de decidir a minha salvação. Então, eu ouvia que Jesus Cristo havia morrido por mim, e daí em diante eu tinha que me esforçar para viver uma vida dentro daqueles parâmetros que eu estava sendo ensinado pela religião. Mas primeiramente, como é muito prático de nossa natureza, eu olhava para algumas pessoas e falava assim: mas tem alguma coisa errada. Essa pessoa já foi à frente num apelo umas 3 vezes. O que está acontecendo? Será que ela aceitou e depois desaceitou? Mas tem coisa errada, porque parece-me que o que a Bíblia diz, essa pessoa não pratica. Aí a gente começa a julgar o outro, não é? Até a hora que o Senhor coloca um espelho na frente e fala assim: você é essa pessoa. E aí eu falava assim: não, mas agora eu tenho que pedir perdão, agora eu tenho que me esforçar um pouco mais. Eu tinha uma sinceridade no meu coração. Eu queria mudança na minha vida. E aquilo que nós vimos na palavra, o Senhor já estava trabalhando em minha vida. Mas eu não conhecia algumas coisas, eu quero relatar para vocês. Primeiro, eu não conhecia o que a Bíblia diz de uma depravação da minha natureza total. E que não adiantava eu fazer algumas coisas boas, moralmente falando, para ser aceito diante de Deus. Eu podia ser aceito pelas pessoas. Com 12 anos eu subi no púlpito da igreja num domingo para pregar. Eu queria o Senhor, mas eu não via isso em minha vida. Eu não via, porque eu não conhecia. E a palavra diz que, conhecendo a verdade, nós somos libertos. Então eu não conhecia que eu era um depravado, potencial para fazer muito mais do que a sociedade diz que está errado. A Bíblia diz que nós nascemos com uma natureza corrupta, perversa, mas por não admitir isso, eu ainda tentava fazer alguma coisa para Deus. Segunda questão, eu não sabia que a salvação de Deus era totalmente pela graça, que não havia em mim e nem em você possibilidade, porque como eu falei da última vez aqui, o sarrafo é muito alto, nós não conseguimos. Deus precisou vir porque eu não consigo ir a Ele. Então Ele vem, Ele se encarna, Ele nasce, um mistério, um Deus de fralda, um Deus que se encarnou e experimentou a nossa realidade para nos socorrer em qualquer circunstância. Então, sabendo, primeiramente, que o meu velho homem foi crucificado com Cristo, isso eu não sabia. E eu também não sabia que não sou eu que o aceito, mas é Ele quem nos aceita. Foi Ele quem nos recebeu no seu corpo. Gente, isso faz toda a diferença. Eu creio pessoalmente que nós temos irmãos em Cristo em muitas denominações. Eu conheço pessoas da denominação do catolicismo que são filhos de Deus, tementes ao Senhor. Mas eles ainda estão em algumas práticas, porque eles não sabem da total libertação que há em Cristo Jesus. Porque quem salva é o Senhor Jesus Cristo. Mas é fundamental conhecer as Escrituras e saber que nós fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo, como diz Paulo em Romanos 6. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida, em nova vida. E o versículo 5 diz: porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente
o seremos também na semelhança da sua ressurreição. A graça de Deus, ela ofende a nós, porque nós ainda tentamos fazer algumas coisas. Mesmo a nova criatura, se não estiver atento à palavra, vai buscar os seus recursos. E hoje eu quero demonstrar para os irmãos com as Escrituras que nós já temos isso em Cristo Jesus. Busquemos, pois, nele. O pecado é por natureza condenado. O pecador é por natureza condenado, pois violou a lei de Deus. E por isso está exposto à ira de Deus. Ele não tem poder para fazer expiação ou reparação. Ele nunca poderá ser considerado um homem justo diante de Deus por seus próprios méritos. Ele nunca poderá justificar sua conduta, como um homem pode fazer em um tribunal de justiça, onde ele é injustamente acusado. No tribunal você tem como se defender, mas diante de Deus, nem eu nem você temos condições de nos defender. Por isso, a justiça de Cristo está sobre a vida de todo aquele que crê. Deus tornou justos os que receberam a Jesus Cristo, e assim os colocou em posição correta diante de si mesmo. Justiça descreve a posição, preste atenção nisso, tá? Justiça descreve a posição ou status desses santos pecadores diante de Deus. Um status recebido apenas por aqueles que são encontrados em Cristo, o justo. Romanos capítulo 3, versículo 21 a 24, o apóstolo Paulo diz: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Veja também, e eu gostaria que você visse com carinho esses textos de Jeremias 36, 16, 2 aos Coríntios 5, 21 e Filipenses 3, 9. E a pergunta que eu faço agora é: você é um justificado por Cristo Jesus? Você tem certeza, convicção, fé que você está justificado e que nenhuma condenação há sobre a sua cabeça? Amém. Então você já tem os benefícios dessa expiação. Agora nós precisamos ser lembrados constantemente disso, para que não recorramos à nossa justiça própria, porque ela é falida. Agora, vamos ver o que Jesus Cristo foi feito da parte de Deus para nós na santificação. Santificação significa santo, separado, consagrado. Purificação, o efeito da consagração de coração e vida. A ideia dominante de santificação é a separação do secular e do pecaminoso para o sagrado, para uso especial de Deus, somente possível pela expiação de Jesus Cristo e a provisão do seu Espírito. Paulo a Timóteo, na segunda carta, capítulo 2, versículo 21, diz: assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Agora relembre comigo o capítulo 1, versículo 2, onde Paulo diz assim, de Coríntios: aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Ou seja, a posição que nós já temos diante de Deus é santos. Nós somos santos. Então é o Santo Maurício, o Santo Bruno, não é? Você não é por sua causa, mas por Cristo é um santo. Mas como assim? Eu peco ainda. E de fato, nós temos uma natureza terrena que Paulo vai dizer
que é o corpo da carne. E quando ele diz lá em Gálatas 2, 19 e 20, ele diz: eu já estou crucificado com Cristo. A minha posição é essa. E vivo não mais eu, Cristo vive em mim. Mas a vida que agora eu tenho na carne. Então esta vida da natureza terrena. Eu vivo aqui, é a realidade. Mas tem uma coisa, eu vivo pela fé do e no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Nós já temos isso em Cristo Jesus. Agora, por que o apóstolo Paulo exorta as igrejas a que eles observem as Escrituras, rejeitem o mal, eles sejam santificados? Porque a Bíblia não exime a responsabilidade nossa diante de Deus. Nós já temos em Cristo e agora precisamos usufruir de Cristo. Quem é a sua santificação? É o seu esforço? É a sua capacidade? É o que você pode fazer? De maneira nenhuma. Mas nós temos a palavra de Deus em nosso coração, em nossas mentes, e nós dizemos diante da nossa incapacidade: Senhor Jesus, tem misericórdia. O Senhor venceu o pecado, e o Senhor tem o poder para vencer o pecado em mim e por mim. Você percebe o que nós já temos em Cristo Jesus? Existem dois significados gerais de santificação. Todos os crentes são santificados pelo Espírito em Cristo. E essa é a sua posição para sempre. O fato de Cristo ser santificado para os crentes implica que eles são assim separados para Deus, em contraste com sua antiga condição de alienação de Deus. Não é um processo, mas um fato. O termo, o primeiro aspecto, significado, um fato que aconteceu. Agora, 2, o termo santificação também é usado referindo-se ao processo capacitado pelo Espírito, pelo qual a vida de Cristo, que vive em nós e em quem vivemos, progressivamente se torna cada vez mais manifesta em nossa vida diária. E o que diz lá, segundo aos Coríntios capítulo 4, versículo 10 e 11, talvez você saiba de cor: levando sempre e por toda parte o nosso corpo, o morrer de Jesus, para que a vida dele, a vida de Cristo, se manifeste em nosso corpo mortal. Cristo. Isso é também conhecido como salvação no tempo presente. E Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 11, na versão NVI, diz: assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Algo que Cristo fez, foi feito da parte de Deus para nós. Redenção significa soltar qualquer pessoa amarrada ou presa. Redenção significa isso. Significa libertação efetuada pelo pagamento de resgate. O pecado nos prendeu a Satanás, mas literalmente Deus nos libertou, assim como um escravo ou cativo é liberto por meio do pagamento de um resgate. Jesus quebrou as algemas que nos prendiam quando o seu sangue foi derramado. Vamos lá para 1 Pedro, capítulo 1, 18 a 21. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Aleluia. A situação inicial em que todos neste mundo estão é de impotência
para se libertar. A penalidade por causa da iniquidade do homem contra Deus foi tão cara que nenhum de nós nunca poderia esperar pagar o preço do resgate. Para os nascidos de novo em Cristo, essa tão grande redenção em Cristo ocorre no tempo, lá quase ou por volta de 2000 anos atrás, e na eternidade, antes da fundação do mundo. Ela foi pontual quando Jesus Cristo morreu na cruz, e é na eternidade, pois esse Cordeiro de Deus foi imolado antes da fundação do mundo. Antes mesmo de existir cronologia, tempo que nós contamos. Isso deveria fazer todos nós regozijarmos de alegria, com um grande brado de aleluia! Eu fui resgatado, eu fui redimido pelo Senhor. Qual é a nossa condição? Libertos ou escravos? Libertos da escravidão do pecado ou ainda permitindo que se coloquem algemas de volta em nossas mentes e corações? A palavra diz em Apocalipse capítulo 5, 9, João diz: e entoavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque fostes morto e com o teu sangue recompraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. Depois vejam também esses outros textos que eu coloquei aí. E a pergunta é: você crê que foi redimido e liberto da escravidão do pecado, meu amado? Isso precisa ser uma realidade prática em nosso dia a dia. Eu fui liberto. Quando alguém quer colocar alguma algema da lei sobre a sua vida, você pode dizer: eu já fui e estou e para sempre liberto. Eu sou liberto, eu sou redimido, eu sou de Deus. Finalizando o nosso texto inicial, Paulo diz: aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Ninguém se vanglorie na presença de Deus. Não há espaço para a glória humana, pois se hoje alguém aqui é salvo, não é por ter méritos suficientes. Somos como anões tentando saltar um arranha-céu. Pense em algo de grande valor econômico, intelectual ou social. Pense agora, algo de grande valor econômico. Pense aí em trilhões. Pense numa sabedoria extrema. Pense em algum status social extremo. Pensou nisso? Há algo que traspasse a barreira da morte física e lhe dê condições de vida eterna? Pastor Maurício sempre diz assim: eu nunca vi um caixão com gaveta. Nunca vi de fora um caminhão com a mudança para acompanhar o defunto. Nós não temos nada. Não há nada que traspasse essa barreira da morte. Nenhum valor econômico, social, intelectual. Nós não temos nada que nos gloriar. Pois, por mais prepotente, arrogante, sábio ou ignorante, rico ou pobre que alguém seja, nada, absolutamente nada tem valor eterno que possa ser usado para obter a vida eterna. Então, em nosso texto que nós vimos hoje aqui, nós encontramos algumas coisas que eu quero pontuar para vocês. Primeiro, mas é dele que você tem sua vida em Cristo Jesus, a quem Deus fez dele nossa sabedoria, ou seja, nos revelou um conhecimento do plano divino de salvação anteriormente oculto para nós. Manifestou em Cristo como nossa justiça, tornando-nos retos e colocando-nos em posição correta diante de Deus. Ele também é nossa consagração, porque Ele nos tornou puros e santos diante dele. E Ele se tornou a nossa redenção, fornecendo o nosso resgate da penalidade eterna do pecado. Aleluia! Então agora, amado, guarde em seu coração
Tudo o que precisamos para hoje e para a eternidade está na pessoa de Jesus Cristo. Se estamos em Cristo Jesus, é somente por causa de Deus que, por sua graça e misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. 2. Nossa riqueza espiritual nos foi dada por Deus em Cristo Jesus. Ele nos revelou o conhecimento do plano divino de salvação, o qual nos era oculto. Essa é a sabedoria de Deus. 3. Ele nos tornou retos e nos colocou em posição correta diante de Deus. Não somos mais inimigos, porque Ele é a nossa justiça. 4. Tornando-nos puros e santos, que é a santificação. Fornecendo o nosso resgate da penalidade eterna pelo pecado. Isso se chama redenção. Por último, toda a glória é devida a Deus, pois Ele é a causa da nossa existência e riqueza eterna. Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Vamos mais uma vez? Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. É ocasião para gloriar, sim, não a nós mesmos, mas gloriar-nos em Deus, que nos deu tudo em Cristo Jesus. Voltando ao nosso texto inicial, que está no comecinho do boletim, gostaria de ler junto com vocês. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Aleluia. Vamos ficar em pé, queridos, orarmos. Alguém quando me pergunta assim, eu estou em tal cidade e eu não sei qual igreja eu devo frequentar. Eu digo assim, o critério principal que você tem que observar é que se no púlpito é pregado Cristo como suficiente em todos os aspectos da nossa salvação, se Cristo é Senhor, suficiente, pleno, porque sem Ele nós não temos nada. Nós damos graças ao Senhor por isso. Vamos agradecer ao Senhor, porque Cristo foi feito da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Pai, graças te damos nesta manhã. Toda glória, toda honra seja dada ao Senhor, porque o Senhor graciosamente fez do teu Filho Jesus Cristo nossa plena redenção. E temos tudo nele para vivermos uma vida de satisfação que glorifica o teu santo nome. Pai, não nos permita buscar recursos em qualquer outra coisa, em qualquer pessoa, senão na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Dá-nos, Pai, diante da tua palavra, esta sabedoria que o Senhor Jesus já nos foi feita, para que mediante a tua palavra, observando segundo a tua vontade, vivamos para a tua glória. Nós te damos graça nesta manhã. Pedimos que o Senhor firme a tua palavra em nossos corações. Teu Santo Espírito faça que essa palavra permaneça e perseveremos nela para a tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém.